Em maio de 2024, Lula fazia um discurso em Alagoas, quando o sinal da TV Brasil se perdeu. Eu não sou o Lula. Eu sou o... Nós tivemos aqui um problema na transmissão, você estava acompanhando com a gente aqui. Nos grupos bolsonaristas surgiram teorias conspiratórias, teorias segundo as quais o sinal da TV foi cortado, porque aquele não era Lula, e sim um clone, prestes a se revelar. O clone do Lula, que pode ser a reencarnação de Dom Pedro II. Perceba como é complexa a mítica por trás desse homem. Porque eu vou falar sobre uma reencarnação provável de Lula. Eu não vou dizer o quanto isso é provável ser real ou não. Dom Pedro II teria sido um imperador culto, esclarecido, justo e até generoso, dados os padrões morais e éticos do tempo dele. Só que Pedro II também teria sido um líder negligente. Quando veio o golpe militar, Pedro II não fez muita coisa, nem para salvar o reinado dele e nem para salvar o povo de uma república que já nasceria corrupta e violenta. Pedro II morreu como um homem frouxo, sem nunca realizar seu verdadeiro potencial. Mas, pelos desígnios misteriosos do além, Pedro II recebeu uma segunda chance. Reencarnou gerações e gerações depois, no meio daquela miséria que a negligência dele ajudou a criar no Brasil. Já que o senhor nasceu, achou que nascer em berço de ouro foi injusto, o senhor vai nascer na miséria, na Caatinga do Nordeste. Já que o senhor achou que muita cultura foi injusto, que o senhor deveria deixar que a população resolvesse suas paradas, o senhor vai ter que subir o poder na raça. Vai ter que migrar como exilado da fome do Nordeste para São Paulo. 12 idiomas, mal vai falar um, o primário. E já que também você não quis passar o poder para sua filha, vai passar para uma mulher. Essa visão, essa intuição sobre a natureza verdadeira da alma de Lula foi creditada a Benjamin Teixeira Aguiar. A mulher que ele menciona é a princesa Isabel. E na interpretação do médium, o Pedro II, ele sabia o que era certo, ele estava desafiado desde o princípio a fazer o reino aceitar a liderança de uma mulher, a Isabel. Só que ele falhou nisso e deixou a República tomar conta, porque era mais cômodo, né? E o Lula, não por acaso, precisou reencenar até essa história com a Dilma Rousseff. Segundo o médium, né? E já que também você não quis passar o poder para sua filha, vai passar para uma mulher, mas que corre risco de ser deposta mesmo passados quase 150 anos, 130 mais ou menos. Todos os karmas. O mesmo olhar idealista do pai da nação voltou. Não para dar de mão beijada coisas a aristocratas, mas para dar comida aos pobres, acesso à educação aos pobres e passar o poder para uma mulher. Essa história, segundo a qual Lula seria, na verdade, uma reencarnação de Dom Pedro II, surgiu em 2021. 4 anos depois, em 2025, surgiu uma coincidência que fez com que ela voltasse à pauta. Mas o que aconteceu é que no meio de agendas oficiais de chefes de Estado tradicionais, o Lula deu uma paradinha num outro lugar que não costuma ser visitado pelos chefes de Estado do mundo e muito menos do Brasil, que foi a Academia Francesa. A Academia Francesa, é uma instituição anterior à Revolução Francesa, né? Que foi fundada pelo Cardeal Richelieu no reinado do Luís XIII, fechada durante a Revolução Francesa e reaberta pelo Napoleão Bonaparte, em 1803. E
tem 40 membros, que são chamados de os 40 ou os imortais. É a grande inspiração da Academia Brasileira de Letras brasileira, que inclusive usa esse título, né, dos imortais. O único brasileiro que já tinha sido homenageado pela Academia Francesa foi Dom Pedro II, em 1872. Não pode ser. Então, realmente Dom Pedro II foi o último organizado. Nem o primeiro, Fernando Henrique Cardoso? primeiro e único. Esse acontecimento na Academia Francesa não é um acontecimento padrão, né? Você não precisa ser espírita e nem acreditar em alma para perceber como essa história aí reflete o espírito, o zeitgeist do Brasil de 2021, porque àquelas alturas o Lula já tinha sido derrotado várias vezes e já tinha ressurgido várias vezes. Em 2021, ele emitia sinais de que não apenas tinha renascido depois da Lava Jato, como voltaria a presidir o Brasil. Talvez reencarnação não exista, ou exista. Esse não é o ponto. A gente não precisa entrar aí. O ponto é que a trajetória do Lula está cheia de mortes e renascimentos. Em julho de 2026, ele se prepara para disputar a 8ª eleição aos 80 anos. E essa é uma oportunidade para a gente entender quantos Lulas o Lula já foi. Se não soltar o Lula, ninguém vai trabalhar! 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 Se não soltar o Lula, ninguém vai trabalhar. Essa é a última coisa que você ouve em Lula, o Filho do Brasil. Na última cena do filme, o protagonista participa do enterro da mãe. Aí os agentes colocam o Lula num carro e levam ele de volta para a cadeia. E é assim que o filme acaba. O que não é exatamente um final feliz, e é difícil de entender essa escolha. Quando o filme foi lançado em 2009, o Lula era presidente e estava com tudo, só que a cinebiografia dele não foi exatamente um sucesso, nem de público, nem de crítica. Também não foi um escândalo, feito um Dark Horse. Mas esse final aí não ajudou o filme, não. Um dos melhores registros da recepção desse filme é o texto do crítico Marcelo Forlani, que escreveu: todo o lado político, como a formação do PT e a campanha das diretas já, ficou de fora, criando um fim anticlimático. Em 2009, o final parecia só anticlimático mesmo. Só que aí vieram outros acontecimentos, né? O Lula foi preso, o Lula foi solto, o Lula foi eleito de novo. E tudo isso certamente muda a maneira como a gente encara o final desse filme. Aliás, tudo isso muda a maneira como a gente encara o filme inteiro. Em 1980, o Lula parecia que estava fazendo a curva. Antes, ele parecia legal, questionador. Só que em 80, o Lula estava começando a fazer política partidária, estava começando a incomodar. Então ele não parece mais questionador, começa a parecer perigoso. Aí vai perdendo o apoio dos jornalões, que um dia apoiaram o Lula, acredite, e eventualmente acaba preso. No velório, quando ele perde a mãe, além do apoio da mídia e a liberdade, o Lula parecia acabado, né? Aí o tempo passa, chega o ano de 2009, depois dele ter sido presidente, tá popular, é um sucesso. E é como se o filme dissesse assim: lembram lá atrás? Aquele cara que vocês disseram que estava acabado, lá em 1980? Olha como ele foi longe. Esse parece ser o recado de Lula, o Filho do Brasil. Só que aí vem mais uns anos, Lava Jato, Lula é preso de novo e no meio daquela baderna, 2018, vem O Mecanismo. E nessa série, o Lula é pintado de uma maneira bem diferente, com tintas carregadas ali no lavajatismo. E essas são as diferenças. O filme de 2009, quando o Lula estava saindo da presidência, o Brasil estava prosperando e o Lula era popular, esse filme é elogioso. A série de 2018, no meio da Lava Jato, com o Lula sendo preso,
Essa série é muito crítica ao Lula. Só que essas duas produções têm uma coisa em comum. As duas foram feitas em momentos em que o Lula era dado como encerrado. No começo dos anos 80, quando começou a fazer política partidária e foi rejeitado até pela mídia, além de preso. Mais tarde, em 98, quando Fernando Henrique se reelegeu com o pé nas costas. Em 2009, foi um fim um pouco mais satisfatório e alegre. Parecia estar se aposentando como um presidente bem-sucedido. Ou pelo menos era assim que muitos o encaravam em 2009. Que contrasta muito com a Lava Jato, lá em 2018. Outra ocasião em que Lula foi dado como encerrado. Agora para pensar nisso tudo. O que uma trajetória dessas faz com o coração e com a cabeça de quem odeia ou ama esse homem muito profundamente? Os mitos começam a surgir, né? A história dos clones, por exemplo. Um breve parêntese, a gente vai chegar aí. Dica de um filme da Fílmica, Um Caroço de Abacate. Amei, bora tirar um print. Muito obrigado, Glauci. Um Caroço de Abacate é um filme de 2022 sobre o encontro improvável entre a Larissa, mulher trans, e o Cláudio, um homem cis, nas ruas de Lisboa. Tem direção de Ari Zara, produção executiva de Elliot Page e no papel principal, Gaia de Medeiros. Tem tipos de mulher? Tem tipo de mulher, tem tipo de mulher, tipo de homem, tem tipo de tudo. O que é uma mulher assim, tipo eu? Entrou para o shortlist do Oscar de melhor curta de 2024. Dica da Glauci. Para apreciar essa e tantas outras, conte com a Fílmica. A plataforma de streaming brasileira com uma curadoria que nenhuma outra tem. Plano mensal, R$ 19,90. Passe anual, R$ 199,90. Mas aí você usa o meu cupom PIXARVRO e o passe anual sai por R$ 99,90. Pagando com o Pix. R$ 100 de desconto para celebrar o público desse canal. Muito obrigado, gente. E o Pix, né? Claro. Muito obrigado, Fílmica. E agora de volta ao nosso tema principal. Lula correndo rampa acima aos 80 anos é para mostrar que está saudável, é para afastar qualquer dúvida sobre a saúde, é propaganda. Mas não é porque é propaganda que é propaganda enganosa. Ele realmente parece saudável, muito mais saudável que a média, considerada a idade. Como explicar isso, hein? É aí que entra a teoria conspiratória segundo a qual Lula já morreu e foi substituído por um clone. Lula morreu. De que eu não sou o Lula. Eu sou o... Nós tivemos aqui um problema na transmissão. E esse foi o grande momento em que um clone do Lula rompeu a hierarquia do globalismo e se revelou de público. Eu sou o clone do Lula. A TV Brasil percebeu o constrangimento e cortou o sinal. Essa é uma possibilidade. Tem outra, né? Alguém pode ter editado a transmissão da TV Brasil para fazer brasileiro acreditar em clone do Lula. Não sei se vocês estão vendo aqui de cima que tem um Lula lá embaixo. Vocês sabem que a rede social, ela tem uma parte tão canalha que tem lá um cidadão falando que o Lula morreu. De que eu não sou o Lula. Eu sou o... Nós tivemos aqui um problema na transmissão, você estava acompanhando com a gente aqui, cerimônia em São José da Tapera,
no estado de Alagoas, com a participação do presidente Lula e outras autoridades do governo. Se o sinal for restabelecido, nós voltaremos para lá, mas por enquanto, então, a gente informa que foi colocado aí, esse evento é para assinatura da ordem de serviço do trecho número 5 do Canal do Sertão Alagoano. E a gente volta, então, com imagens ao vivo, direto aí de Alagoas, São José da Tapera. Passe pra cá, meu filho. Pule. Mostre que o Lula tá preparado e jovem, pô. Esse incidente com a transmissão foi em 2024. Ele não deu origem à teoria conspiratória dos clones do Lula, só deu sobrevida à coisa toda. A teoria conspiratória dos clones ganhou popularidade na virada de 2022 para 2023, quando o bolsonarismo estava processando o luto pela derrota na eleição. A crença nos clones do Lula se popularizou juntinho com a carona no para-choque do caminhão e com a prece para o pneu. É um fruto daquele contexto enlouquecido. É o delírio de um luto. E é um delírio para o qual o bolsonarista mais fanático sequer consegue olhar. Já reparou que eles não conseguem falar o nome? Lula. É 9 dedos, Nine, Luladrão e por aí vai. É claro que isso confere um certo poder ao Lula, né? Aquele que não deve ser nomeado. Parece o Voldemort deles. O Lula mítico da Lava Jato era um pouco diferente, mais humilde. Presidente Gino, da série O Mecanismo, que eu mencionei lá atrás. Essa produção veio no auge do lavajatismo e retratou Lula como um capial, um simplório, mal intencionado, picareta. Era uma caricatura ruim. Mas era a caricatura que a Lava Jato queria desenhar para o Lula. Acontece que o que entra para a história nunca é a caricatura ou só a caricatura. A vida pública brasileira está cheia de casos assim. Em 1964, Juscelino Kubitschek era conhecido como o homem mais corrupto do Brasil. Os jornais não paravam de publicar notícias sobre um apartamento que seria presente de um empresário ligado ao governo. JK teve a vida devassada, os direitos políticos suspensos. Décadas se passam e JK já não é lembrado como o ladrão que ficou com o apartamento, com o sítio, com o triplex. É lembrado como líder de um Brasil criativo, em ascensão, que se industrializou, ou então como o cara que aproveitou todas as oportunidades que tinha para sabotar o modal ferroviário. Tanto faz. A discussão segue até hoje. É assim com qualquer grande biografia. Ponto final em mais um textão. Nas considerações finais, sinto que devo reforçar o convite. A gente está acompanhando juntos na nossa comunidade essa série documental maravilhosa sobre a derrocada da União Soviética. E agora a gente chegou no 3º episódio, momento derradeiro, em que o Gorbachev está isolado, está impossibilitado de falar com a mídia. E aí ele pega a fita em que a neta tinha gravado o ensaio do balé. Aí grava uma mensagem dizendo: fui traído, tomei o golpe, e solta aquilo na TV. Aí o russo ligou a TV, tá vendo uma menina dançando balé, daqui a pouco o Gorbachev falando lá. Совершено, по сути дела, государственное преступление. Раз это так, то и само решение о принятии обязанностей президента товарища Янаева и последовавшие затем решения, все они незаконны. Esse tipo de doideira e de nuance, de detalhe, né, que a gente está acompanhando nessa série, refletindo junto. Você está super convidado a se juntar a nós. Muito obrigado por ouvir o meu convite. Não sei o que você vai fazer aí, qual vai ser a sua decisão. De qualquer forma, quem participa do nosso clube de membros também pode falar.
no nosso PS, ora chamado de finalzinho. Olha, pra mim o ponto mais forte dessa história é que toda vez que o Lula foi dado como acabado, foi exatamente aí que a narrativa dele se refez, né? Nos anos 80, 89, 98, na Lava Jato, e agora a gente está na 8ª candidatura, né? E isso diz menos sobre ele, eu acho que diz mais sobre a gente, né? O Brasil tem esse hábito de decretar o fim dos seus personagens no exato momento em que a história ainda está no meio, né? O cinema, o jornalismo, a opinião pública, todo mundo narra com a confiança de quem já sabe o fim, né? E o final insiste em não chegar, né? Aí, quando a realidade desafia tanto os finais decretados, sobra espaço para mitologia, né? De um lado inventam clones, do outro coroam um mito, né? E tem até quem veja nele o Dom I reencarnado. No fundo é isso, né? O Brasil não faz biografia, o Brasil faz folclore, né? E a gente tá nesse eterno folclore. Mesmo os críticos mais competentes entendem que o Lula já marcou a fogo seu nome na história. E eu não aposto nisso, mas espero que o fato de ele ainda não estar morto signifique que ele ainda vai lutar para escrever em sua própria história aquilo que ainda está em branco, como a reforma agrária, mesmo que seja descrito no futuro como seu mais nobre fracasso. Pode achar o que quiser, chamar de ladrão, chamar de herói, mas a trajetória dele é muito maior do que a pessoa dele, muito maior do que ele. Talvez seja o político que tenha a trajetória mais consistente e pesada, por assim dizer, na política brasileira. O Lula foi o meu primeiro voto, eu lembro disso. E nunca mais ele saiu da história, né? E teve toda uma questão de amor e ódio, né? O Lula é um predestinado. Não existe nenhuma lógica científica ainda para explicar o que é o Lula, a trajetória dele. Muito obrigado por ficar comigo até o final, que já foi o finalzinho, esse que acabou de acabar, e esse agora que é o finalzinho. Aquele momento em que eu digo que, se assistir esses vídeos sempre até o final, quando aparece essa tela branca e monótona, se isso aqui é um hábito na sua vida, cogite fazer parte do nosso clube de membros. Vai ser uma relação mutuamente benéfica, te asseguro. Vai ser boa para você e para mim também, né? Porque a gente precisa dessa comunidade para sobreviver e para manter o conteúdo rodando. Agora, se você só quiser fazer o bem para mim, assim, sabe? Fazer o bem sem ver a quem, tem sempre a chave Pix, né? Que eu deixo para mencionar só no final, assim, como quem não quer nada. E claro, né? Como o Uber do conteúdo que eu sou. No finalzinho eu menciono aí a possibilidade do botãozinho da gorjeta. É isso, meus amigos. Um beijo e, como sempre, valeu!